Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kaliane e hoje eu quero contar um pouquinho para você como foi o início da minha conversão. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas hoje eu vi uma lembrança e eu acho que é interessante falar com pessoas. é, Talvez você não esteja ainda numa igreja ou você não queira estar numa igreja, talvez você esteja afastado, né, dos caminhos do Senhor. E eu quero te contar como foi comigo, porque assim, não é algo linear. Dificilmente vai ser algo linear. Quem me conheceu na igreja, né, depois que eu aceitei, talvez pense assim, ai, Kaliane nunca desistiu, Kaliane nunca parou. E na verdade, como eu já contei no meu testemunho, eu aceitei Jesus a primeira vez com 13 anos de idade. Então, eu te falo que quando eu cheguei na igreja, agora em 2018, eu já estava pronta. Eu já tinha me libertado de tanta coisa. E como foi que eu consegui fazer isso? Gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi me reaproximar dos caminhos, né, e cuidar da minha espiritualidade, que é algo mais profundo, mais intenso do que você ir para a igreja, não tinha como fugir de ter uma base. Né? Não sei se você sabe, mas eu sou economista, tenho pós-graduação em administração financeira e eu sou apaixonada pela ciência. Então, eu tinha que ter essa base, eu tinha que ter essa evidência, eu tinha que conhecer os argumentos, né, que são a base da igreja. E quais são os argumentos, qual é a base da igreja? É a Bíblia Sagrada. Né? Então, a primeira coisa que eu decidi fazer, eu lembro como se fosse hoje, eu liguei para minha mãe e disse: mãe, eu quero começar a ler a Bíblia. A senhora me diga começar por onde? Por que eu fiz isso, gente? Porque, apesar de não estar dentro da igreja, mas a minha mãe era evangélica, né? E assim, eu já conhecia um pouco da igreja, eu já sabia que existiam vários tipos de igreja. Então eu já tinha entendido que algumas igrejas fogem um pouco da palavra, algumas pessoas não seguem à risca a palavra, e eu tinha essa preocupação. Eu passei quase 20 anos fugindo do meu chamado, fugindo de ter essa comunhão realmente com a igreja, e eu não queria mais perder tempo, então eu não queria estar num lugar que não cumpre o papel, né, que Jesus deixou pra gente cumprir. Então eu queria fazer tudo direitinho, eu queria fazer tudo certinho. E aí, só que assim, tem alguns poréns, né, gente? Eu até falei, eu até postei isso hoje no Facebook. Pra quem vai começar a ler a Bíblia, já vou falar aqui. Se você tá igual a mim naquela época e quer começar a ler a Bíblia, antes de começar a ler, você precisa orar. Kaliane, como é essa oração? Antes de eu entrar na igreja, gente, eu achava que eu não sabia orar. Mas eu já orava. Porque o que é oração? Não existe um padrão para oração. Existe aquela oração que Jesus deixou pra gente, né? Um exemplo, que é o Pai Nosso. Só que quando a gente fala de oração, a gente fala de conversar com Deus. Então, quando eu falo para você orar antes de ler a Bíblia, não é você fazer um ritual. Não é você orar o Pai Nosso. É você conversar com Deus. Em que sentido? Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá clareza, me dá compreensão, que a tua palavra possa de verdade penetrar na minha mente, no meu coração. Que a tua palavra ela possa transformar a minha vida conforme é a tua vontade. Porque a primeira vez que eu li, gente, a Bíblia, eu li como se fosse um livro, né? Então eu abri o livro, vou fazer simular aqui, né? Peguei um livro, eu abri o livro, aí eu lia 1, 2, 3 páginas, botava um marca-texto lá, né? Amanhã eu abria, li, né? Contínuo. E aí, muita coisa eu não entendi, né? Algumas coisas realmente eu internalizei, inclusive em relação à questão do álcool.
de você abusar do álcool, né? Porque quando eu decidi parar de beber, eu fiz tipo um propósito. Não era para ser algo definitivo, não era para ser para sempre. Mas a palavra entrou e me transformou de uma forma que eu não tenho mais vontade, que eu não tenho saudade, né? Que eu vi que, na verdade, eu podia ter evitado tantas coisas, né, com isso. Então, você precisa pedir clareza, porque o livro, a Bíblia, não é um livro comum, né? A Bíblia, ela é viva. Ela consegue, por exemplo, te acalmar. Ela consegue... Ai, gente, desculpa. Desculpa. Quando eu tiver editor, a gente corta essa parte. Eu tô emocionada porque não era o plano. Não era o plano parar de beber. Era tipo, eu fiz tipo um acordo com Deus. Eu vou abrir mão desse prazer momentâneo. Com foco nessa área. E aí acabou que a palavra realmente transformou. O dia que eu li que o álcool, que Deus não se agrada, né? Que você perca a sua consciência, que você exagere. E quantas vezes não aconteceu comigo, né? Quantas vezes eu não apaguei, quantas vezes eu acordei sem saber o que estava acontecendo. Mas o foco não é esse. Já falei de alcoolismo aqui pra vocês. Então, você não pode tratar a Bíblia como um livro qualquer, né? Então é importante que você ore antes de ler a Bíblia, que você peça entendimento, que você peça discernimento, que você peça sabedoria. Inclusive na Bíblia mesmo ela fala, né, que Deus diz que Ele dá gratuitamente para quem pede, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia exatamente porque eu queria ter esse entendimento, né? E aí eu comecei a identificar. Igreja tal não segue isso, igreja tal não segue aquilo, igreja tal... E aí eu fui meio que selecionando. Não vou falar em nomes de igrejas aqui, vocês já sabem qual é a igreja que eu participo. E assim, foi a igreja que eu mais me identifiquei. Não só por essa questão da base, né? Que foi a premissa, né? Foi a primeira coisa, foi o essencial. Mas também pelo acolhimento que eu tive, né? A igreja da minha mãe é uma igreja hiper tradicional, né? E eu não estou dizendo que eles estão errados, mas quando você está longe da presença de Deus, quando você não cuida da sua espiritualidade, automaticamente você vai tendo um hábito, você vai criando e desenvolvendo hábitos que não são conforme a vontade de Deus. Então, assim, é difícil você simplesmente aceitei Jesus hoje e amanhã eu já estou fazendo tudo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Gente, não tem como isso acontecer. Já estou vendo que já passou muito tempo, então vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Eu não acredito nesse processo automático. Principalmente quando envolve dependência química, né? Principalmente quando envolve algo que é biológico, que o seu corpo já está acostumado, né? Então não tem como ser de uma hora para outra, não tem como ser de imediato. E tem igrejas que não aceitam isso, né? Tem igrejas que não que querem que você seja uma nova criatura no outro dia. Você é uma nova criatura a partir daquele momento, mas é um processo de libertação. Você vai ter que se libertar daqueles hábitos antigos para que, né, hábitos novos possam surgir. Mas eu não quero entrar nesse ponto, né? Eu quero realmente reforçar aqui para você que está afastado, por exemplo. Se você foi machucado por alguém da igreja, ou se você não gosta da igreja que você está congregando, ou se você
não deixa pra lá. Não se afasta de uma forma que você não consiga mais nem orar e nem falar com Deus, né? Vai para a Bíblia. E se você não conhece nada da igreja, mas você tem curiosidade, você quer entender mais sobre isso, vai para a Bíblia. Mas antes de ir para a Bíblia, ora, conversa com Deus, pede clareza, pede discernimento, para que você não fique num lugar que não está seguindo, né? Agora sim, não vai existir, gente, lugar perfeito. Se eu disser pra você que eu nunca tive vontade de sair da igreja que eu tô hoje, eu tô mentindo. Já teve momentos de eu tipo, já deu. Aqui não é o meu lugar. Inclusive, eu aceitei um convite de uma amiga e fui a um evento, né, em outra igreja, mas quando chegou lá, sabe quando o Espírito Santo disse assim, aqui não é o seu lugar. Você tá vendo como aqui não é o seu lugar? Então, não saia do lugar onde Deus te plantou, não saia do lugar onde você teve esse encontro com Deus. A menos que eles não estejam seguindo a Bíblia. Aí eu fico calada, porque foi o que eu procurei, né? Quando eu decidi realmente... E olha o tempo, gente. Eu comecei a me aproximar de Deus em 2015. Foi quando eu parei de beber. Eu comecei a mudar minha forma de falar, minha forma de me comportar. Eu sou uma nova pessoa. Quem já me conheceu sabe. E eu levei 3 anos para encontrar a igreja que eu tô hoje. Por quê? Porque eu fiquei nessa crítica, né? Que é uma crítica boa no sentido de eu não queria estar num lugar que não serve realmente a Deus. Mas esse excesso de crítica, esse excesso de exigência pode te afastar de uma forma que não dê tempo você voltar para Cristo. Graças a Deus eu tive sorte, porque eu passei mais de 20 anos fugindo e depois eu passei 3 anos vagueando, passeando, conhecendo lugares, sem me firmar num lugar. E uma coisa interessante, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, que eu ficava constrangida quando era a hora da ceia e eu não podia ceiar porque eu não congregava, eu não era batizada. Então eu não podia participar daquele momento e é um momento tão lindo, gente. Então, se você está afastado, ou se você está querendo começar essa jornada, ou se você está em transição de igreja, não sei qual o estado que você está hoje, mas vai para a Bíblia. É a Bíblia que vai te dar a base para você saber como você tem que se comportar, como você tem que agir. Cristo, ele veio em carne para nos mostrar como que a gente tem que ser, como que a gente tem que fazer para herdar essa vida eterna. Tá tudo lá, gente. Então, ao invés de você ficar só recebendo uma palavra interpretada, que é maravilhoso, gente, porque às vezes eu confesso que tem coisas que eu não entendo, né? Então, assim, eu preciso realmente ter um aprofundamento em muitas coisas ainda. Eu sou um bebê na fé, mas é diferente quando você conhece. Então, se você ouvir alguém falando algo que não é bíblico, você vai entender que aquela pessoa está usando a Bíblia para um argumento que na verdade é dela, não é bíblico. Então você precisa ter esse discernimento, você precisa ter esse entendimento. Vai para a Bíblia, vai tirar suas dúvidas, vai entender o que Cristo quer de você. Vai valer a pena. É o melhor caminho, não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Pai senão por Ele.